e eu realmente percebi que eu estava sofrendo. A grande verdade é que, assim, primeiro que eu não sabia que tinha fobia social, na verdade eu nem sabia o que era fobia social. Eu imaginava que eu era simplesmente uma pessoa tímida, com algumas dificuldades que impactavam bastante a minha vida, mas na minha cabeça eram dificuldades que eu tinha que conviver, assim. Por mais que era difícil muitas vezes, assim, sofrido, deixava de fazer muitas coisas na vida por conta disso, e eu via minhas dificuldades aumentando cada vez mais, e é mais ou menos como acontece na maior parte das pessoas que eu converso, que eu acompanho. Eu converso diariamente com pessoas que têm fobia social. E é engraçado o quanto nossas histórias, nossa trajetória ao longo da vida são muito parecidas. E óbvio que tem algumas exceções, mas o que acontece geralmente é uma criança tímida que já tinha certas dificuldades na infância e vai crescendo, vai tendo cada vez mais dificuldades, essas dificuldades vão se intensificando e quando chega ali na adolescência é onde o bicho pega, é onde que essas dificuldades começam a se tornar realmente travas, começam a se tornar sofrimentos e começam a realmente impactar muito mais na nossa vida. E comigo não foi diferente, na época do ensino médio foi onde as coisas realmente começaram a florescer mais em relação. Acho que principalmente para quem é adolescente e principalmente os homens, influencia mais a vida amorosa, então você vê seus amigos, os conhecidos ali do bairro, da rua, da escola, todo mundo já falando de namoradinha, todo mundo falando que ficou com fulana, o Beltrana, e os rolinhos ali acontecendo, e você ali parado no tempo, nada acontecendo na tua vida. E, e o pior é que você vê essas coisas acontecendo, você se sente inferior por conta disso. E, e cada vez mais, quando você está com esses colegas, com esses conhecidos, os assuntos se tornam cada vez mais direcionados para isso, para a vida amorosa. Então, você que já é uma pessoa fechada, no caso eu que já era uma pessoa fechada, não conversava muito, não socializava muito. Quando surgia esse assunto, aí eu travava ainda mais. Então, eu que já evitava determinadas situações, comecei a evitar ainda mais por conta de eu me sentir cada vez. Eu já me senti um pouco peixe fora d'água. A partir dessa fase da minha vida, eu comecei a me sentir cada vez mais peixe fora d'água. Comecei a me sentir cada vez mais inferior e com cada vez mais medo de expor tudo aquilo que eu estava vivendo, todas aquelas dificuldades. E eu lembro também que uma coisa que me fazia muito mal era ir nos encontros familiares, visitas e festas de família e sempre tinha aquela tia ou aquele tio que chegava, ai nossa, aquele tio que você nunca viu na vida, ou pelo menos que você não lembra, ou, né? Ai, nossa, como ele tá grande, como cresceu, como tá bonito e tal, tal, tal. Deve estar cheio de namoradinha aí, como é que tá as namoradinhas? Cara, você queria ver, assim, eu numa situação extremamente constrangedora, vontade de cavar um buraco e entrar dentro. Era essa frase: cadê as namoradinhas? Essa frase, cadê as namoradinhas, acabava comigo de um jeito. E, e aí, a partir desse período, eu fui meio que me isolando. Eu já era um pré-adolescente ali mais isolado. Porque o que aconteceu? Na época da pré-adolescência, aconteceram alguns fatos bem importantes que eu acho que
deram um empurrãozinho a mais, assim, na minha ansiedade, na minha fobia social. E na minha baixa autoestima também, no meu isolamento. Foi meu irmão saiu de casa e eu acabei herdando o quarto dele. Então eu finalmente realizei o meu grande sonho, que naquela época era ter meu próprio quarto. Por mais que tenha sido uma coisa boa, eu me senti muito feliz com isso, porque era o grande sonho da minha vida naquele momento. Agora, você imagina um pré-adolescente ali que está lidando com todas as questões de baixa autoestima, de bullying, de não conseguir se encaixar nas turmas, de se sentir um peixe fora d'água ali, tanto na escola quanto na rua, em todos os ambientes. Eu finalmente encontrei um lugar, e na verdade nessa época também eu já estava me afastando até da minha própria família. Então, eu lembro que na infância eu era muito próximo dos meus irmãos. Eu tenho dois irmãos, uma irmã e um irmão mais velhos. Minha irmã, principalmente, eu era muito grudado com ela. Meu irmão é mais velho, tem 8 anos a mais do que eu. Minha irmã tem 6 anos a mais do que eu, sou mais novo. Meu irmão, durante a infância eu era próximo dele, mas da minha irmã eu era ainda mais próximo. A gente era grudado, a gente se gostava muito. Brigava bastante também, mas se gostava muito, aquela coisa de irmãos. E durante a minha pré-adolescência, é, lidando com todas as questões da fobia social, da baixa autoestima, eu já comecei a me afastar também dela, também dele. E do meu pai eu sempre fui muito distante, então eu só fui me isolando cada vez mais. Então nessa fase que eu estava passando por todas essas questões, eu acabei herdando o quarto do meu irmão, finalmente realizei esse sonho de ter meu próprio quarto. E agora você imagina, uma pessoa que está ali vivendo todas essas dificuldades finalmente encontra um refúgio para poder literalmente fugir de todo esse sofrimento, de todas essas situações que me traziam tanto sofrimento. Então, quando estava no meu quarto, era uma paz absurda. E nessa fase também, aí vem o segundo fator, o segundo fato que também contribuiu muito para o desenvolvimento da fobia social, para uma certa aceleração do processo, para que essa fobia social se desenvolvesse na minha vida, foi também que eu ganhei um computador nessa época. Então você imagina, eu ali, pré-adolescente, querendo fugir de todos esse sofrimento, essas dificuldades, essas questões, estava ali com um quarto e com um computador. Mesmo que fosse internet de escada, mas enfim, era o meu refúgio, assim, foi muito bom para mim por um lado, porque eu finalmente tinha um lugar para ser eu mesmo, para poder me divertir, para poder ficar em paz. Eu até hoje sou uma pessoa que gosto do silêncio, eu sou uma pessoa introvertida. E tem diferença entre fobia social, introversão, timidez, enfim, eu tenho alguns vídeos aqui falando sobre isso, mas eu continuo sendo uma pessoa introvertida, eu continuo sendo uma pessoa, por mais que eu tenha superado a fobia social, continuo sendo uma pessoa que prefere o silêncio, que gosta da própria companhia, da solitude. Na verdade, eu necessito, pelo menos uma vez por semana, é, ficar um tempo sozinho. Durante o meu dia também eu preciso de um momento assim para eu ficar sozinho, refletir sobre a vida, fazer regulação emocional, ficar em silêncio, meditar. São coisas que eu preciso e que eu gosto. E eu também sou um cara que prefiro ficar em casa, sou uma pessoa mais caseira, enfim, prefiro para quando sair ambientes mais tranquilos ou ambientes mais calmos, como né, hoje eu moro em Florianópolis, então é um lugar perfeito assim para o meu estilo de vida, para as coisas que eu gosto de fazer, que é sempre em contato com a natureza, que é sempre num ambiente muito calmo, muito tranquilo. Mas naquela época da adolescência eu não tinha nada disso, eu morava em São Paulo, que era um ambiente completamente o oposto do que eu gostava e precisava naquele momento.
microambientes ali, ambiente familiar e ambiente escolar completamente caóticos, muitas brigas em casa entre meu pai e minha mãe, entre minha irmã e minha mãe, entre meu pai e meu irmão, um ambiente extremamente caótico e eu ali trancado no meu quarto para não ter que lidar com todas aquelas situações de briga e tal. E também a baixa autoestima, a ansiedade para socializar, porque quanto mais a gente se isola, mais esses sintomas aumentam. Quanto mais a gente evita situações, quanto mais a gente se esquiva, mais os sintomas vão aumentando. E para mim foi aumentando até com meus próprios familiares. E aí juntou com todas aquelas brigas, aquele ambiente caótico que tinha ali, eu entrei num ciclo de cada vez mais evitar situações, de cada vez mais me isolar e ficar dentro do meu quarto, até porque era muito confortável para mim, era muito reconfortante, me trazia muita paz, era o meu refúgio. Só que ao mesmo tempo que era meu refúgio, que eu estava bem ali dentro, eu estava deixando de desenvolver minhas habilidades sociais, eu estava fazendo com que esses medos aumentassem cada vez mais e através desses medos todos os sintomas fisiológicos, emocionais e comportamentais. Então, nessa fase da pré-adolescência foi realmente onde tudo, não diria onde tudo começou, mas eu diria onde tudo se intensificou e eu realmente percebi que eu estava sofrendo.